Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? E aí, eu gostaria de saber de vocês, em meio a tantos acontecimentos, né? Algumas adversidades, algumas guerras ocorrendo pelo mundo afora e internamente alguns desastres ambientais, né? O clima, seca no norte do país, as enchentes que insistem em permanecer no sul do país, né? Muitos irmãos desabrigados, muitos irmãos que morreram, muitos irmãos que estão feridos, né? Que perderam suas casas, alguns perderam seus familiares, né? Não só na guerra, pessoal, mas aqui internamente também o nosso país tem vivido algumas adversidades. E eu gostaria de saber, onde está a sua expectativa diante de tudo isso? Nós já estamos em meados de outubro de 2023, né? Há pouco mais de 2 meses para o final do ano. E a expectativa, ela é uma condição de quem espera a ocorrência de algo em determinado momento. E é comum que muitos coloquem seus anseios em situações ou pessoas, né? No entanto, a tal atitude, ela pode não ser saudável, já que o outro não tem o poder para transformar uma situação da forma que nós imaginamos, né? O que pode gerar frustração e insegurança muitas vezes nas pessoas. Em algum momento da vida, todos nós já nos frustramos em nossos relacionamentos, seja com a família, com o cônjuge, com amigos, ou até mesmo com líderes ou autoridades, né, na caminhada cristã. Em geral, isso ocorre porque nós sentimos que o outro não está suprimindo a expectativa nossa. O que mostra o quão importante é estarmos ancorados naquele que tem o poder para fazer além do que nós imaginamos. Aquele o qual os planos são melhores do que os nossos. Deus. E lá em 2 Timóteo 1:12, o apóstolo Paulo ele diz, abre aspas, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Fecha aspas. A Bíblia, ela nos ensina a ter essa perspectiva, né? Essa expectativa de como está escrito nesse versículo. Mas ela deve estar em Deus, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, e também precisamos ser de acordo com os seus entendimentos, os seus ensinamentos, né? Quando nós levamos os nossos anseios e desejos a Deus, confiando que Ele tem o melhor para cada um de nós, nós recebemos da graça do Pai a paz que excede todo entendimento e é resultado na confiança no Altíssimo. Assim como Jesus, nós devemos manter nossas expectativas em Deus, para que se cumpra a sua vontade, né, na nossa vida. Não sejamos frustrados e os nossos propósitos estejam alinhados aos propósitos dele. Nós temos expectativa em relação às pessoas com as quais nos relacionamos, mas é de grande importância que estejamos próximos do Senhor, orando e vigiando para manter o nosso coração em tudo que vem dele. Lá em Jeremias 29:11, o Senhor diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ou seja, espere em Deus e mantenha suas expectativas nele, pois ele sabe os planos que tem para cada um de nós, né? Em Mateus 6,
está escrito que nosso Pai Celestial, ele cuida até dos passarinhos e dos lírios do campo. Então, não seria diferente com nós, os filhos dele, amados dele. Lembre que os sonhos dele são os maiores que os nossos. Jesus nos disse para esperarmos por seu retorno, embora o tempo do seu retorno esteja além do nosso conhecimento. Muitos sinais, né, estão aparecendo ultimamente, de um tempo desse para cá, desde que ele se foi, desde que ele ressuscitou, que ele prometeu que ele voltaria, mas nós não sabemos. Pode acontecer de repente e a qualquer momento ele retornar. Então, lá em Lucas 12:40 diz: estejam também vós preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. E aí, você está preparado? A Bíblia estabelece alguns princípios que nos ajudam a formar expectativas e a lidar com as expectativas dos outros. Eu vou enumerar aqui 3 princípios, né? Primeiro é a comunicação. A primeira chave é a franqueza e a honestidade com nós mesmos e com os outros. Todos nós falhamos, e nós e os outros, de muitas maneiras, e devemos ser capazes de admitir quando estamos errados. Nós não devemos basear as nossas expectativas em meras suposições, mas em verdades verificáveis, se possível, né? Nós devemos conversar com nossos entes queridos sobre quais são as nossas expectativas e quais são as deles. Segundo ponto, perdoar. O povo da época de Jesus esperava o Messias. No entanto, quando ele chegou, tinham expectativas irrealistas do que o Messias faria. Então, eles queriam que o Messias os libertasse de Roma. E, erroneamente, eles esperavam que Jesus estabelecesse o seu reino naquele exato momento. Mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente imagina, né? Quando Jesus não correspondeu às suas expectativas, né? A expectativa daquele povo, eles ficaram frustrados e furiosos, a ponto de matar. No entanto, Jesus perdoou. Se Jesus pode perdoar nossos entes queridos, né? E imagine nós, né? Nós podemos perdoar nossos entes, nossos amigos e quem tem expectativas erradas sobre nós. Às vezes as pessoas se enganam, né? E o terceiro princípio, pessoal, é o amor. O amor, ele é paciente, é bondoso e não insiste em seu próprio caminho. Nós devemos lembrar que todas as pessoas são diferentes. Se temos formado expectativas, né, que nossos amigos, nossos entes queridos não podem cumprir, não é culpa deles. Temos o poder de mudar nossas expectativas. E se percebermos que tais expectativas, né, em relação aos outros não são razoáveis, né, nós precisamos ser flexíveis. Em tudo devemos olhar para Deus e confiar nele. Suas promessas são absolutamente sólidas e nossa expectativa de que ele cumprirá a sua palavra se chama fé. A palavra de Deus não é para quem duvida, mas para quem crê e mantém a expectativa nele. Jesus é o caminho, pessoal. Ele é a verdade, ele é a vida. Ele não disse: arrume-se e venha até a mim, né? Ele simplesmente recebeu a todos que venham cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, gere uma expectativa nele para você ser feliz de verdade. Boa tarde.